E se eu te dissesse que o noticiário que você vê hoje foi escrito há 2.700 anos? Que os conflitos, crises morais e o caos espiritual atual não são novidade, mas profecias que estão se cumprindo agora mesmo, diante dos seus olhos? Um homem sem acesso à internet, sem satélites, sem estudos políticos, viu tudo com precisão assustadora. Seu nome era Isaías. E o que ele escreveu não foi poesia antiga. Foi um aviso de Deus para esta geração. Não estamos apenas assistindo ao fim de uma era. Estamos vivendo um capítulo profético anunciado séculos antes. E o mais chocante, a parte mais difícil da profecia ainda está por vir. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode sacudir sua fé, despertar seu espírito e mudar seu destino eterno. Quando Deus fala, ou você ouve e vive, ou ignora e cai. E o tempo de decidir está se esgotando. Mas antes de começarmos, comente abaixo: eu quero estar pronto quando Jesus voltar. Esse simples comentário reafirma sua fé na salvação de Cristo. Imagine viver em uma nação que carrega o nome de Deus, mas que esqueceu completamente quem Ele é. Esse era o estado de Judá nos dias de Isaías, uma terra marcada por rituais religiosos, cânticos e sacrifícios. Mas por trás das cortinas do templo reinava a corrupção, a injustiça e a idolatria. O povo havia se acostumado com a aparência da fé, mas seus corações estavam mortos. Foi nesse ambiente de decadência espiritual que um homem foi chamado para ver o que ninguém via e dizer o que ninguém queria ouvir. Isaías não foi treinado em palácios, nem ungido por instituições. Ele foi marcado pelo próprio Deus, em uma visão que rompeu os limites do natural. No capítulo 6, Isaías relata o momento em que viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, cercado por serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era impossível continuar o mesmo depois daquilo. Ao contemplar a glória de Deus, Isaías não se exaltou. Ele desmoronou. Ai de mim, estou perdido, foram suas palavras. A santidade divina revelou a impureza que habitava dentro dele. E ali, quebrado, ele foi purificado com uma brasa viva do altar. Só depois disso, ouviu a voz do Senhor perguntando: quem há de ir por nós? E sua resposta ecoou pela eternidade: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi enviado não para agradar, mas para confrontar. Seu ministério foi construído sobre a obediência, não sobre popularidade. E seu compromisso com a verdade o colocou diante de reis e também de inimigos. Mas sua autoridade não vinha da posição, vinha da presença. Ele denunciava os pecados da nação com uma convicção sobrenatural. Enquanto os líderes religiosos compactuavam com o pecado, Isaías erguia a voz com coragem, alertando sobre o juízo que se aproximava. Sua mensagem era dura, mas necessária. Não era fruto de opinião, era o reflexo da dor de Deus diante de um povo que o ignorava. E o mais impressionante, ele não falava apenas do presente. Isaías começou a descrever acontecimentos que seus próprios contemporâneos não conseguiam compreender. Porque falava de coisas que só aconteceriam séculos depois. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque aquilo que Isaías viu com os olhos do Espírito, você está vendo hoje com os olhos da carne. Muito antes de qualquer apóstolo escrever, muito antes de Maria conceber, Isaías já falava de um Salvador que viria ao mundo de forma totalmente inesperada. Não seria um guerreiro poderoso com exércitos, mas um menino frágil, nascido de uma virgem. Isaías 7,14 não deixa dúvidas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa profecia, escrita mais de 700 anos antes de Belém, é uma das declarações mais audaciosas de toda a Bíblia. Imagine naquela época
alguém anunciar que Deus nasceria em carne entre nós. Para muitos parecia loucura, mas para Isaías era certeza, porque ele não estava adivinhando o futuro, ele estava vendo, e ele viu mais do que o nascimento. Em Isaías 9:6, o profeta revela nomes que só poderiam ser dados a Deus: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como poderia um bebê carregar tais títulos? Só havia uma explicação: ele seria o próprio Deus encarnado. Mas o mesmo Isaías que viu o nascimento glorioso, também viu o sofrimento cruel. E o que ele descreve em Isaías 53 é tão detalhado que parece ter sido escrito por alguém que esteve ao pé da cruz. Ele foi desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele não foi apenas ignorado, foi rejeitado, ferido, humilhado, e tudo isso por nós. Isaías fala de um homem que carregaria as enfermidades de muitos, que seria traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Palavras que se tornariam realidade quando Jesus, inocente, foi pendurado entre criminosos, com o peso do pecado do mundo sobre seus ombros. O profeta ainda descreve que ele seria como o cordeiro levado ao matadouro, e que mesmo sendo oprimido, não abriria a boca. Séculos depois, foi exatamente assim que Jesus se comportou diante de Pilatos. Em silêncio, não porque era fraco, mas porque estava cumprindo um plano eterno. O que Isaías viu foi mais do que sofrimento. Foi substituição. Ele viu o julgamento que era para nós, caindo sobre o Filho de Deus. E o mais impactante? Isaías disse que esse servo sofrido veria o fruto do seu trabalho, ou seja, ele venceria a morte. O Messias não morreria em derrota, mas em propósito. Sua dor geraria salvação. Mas Isaías viu ainda mais. E o que vem agora, talvez seja o que mais se aproxima do que estamos vivendo hoje. Enquanto muitos se encantam com as profecias messiânicas de Isaías, esquecem que boa parte da sua mensagem foi uma denúncia dolorosa contra um povo que fingia amar a Deus, mas vivia como se ele não existisse. Judá não era um lugar sem religião. Pelo contrário, havia culto, incenso, festas sagradas e líderes espirituais. Mas por trás de toda essa aparência, havia um coração podre, distante, hipócrita. E foi exatamente isso que Deus denunciou por meio de Isaías. Isaías 1, do 13 ao 15 diz: Vossas solenidades me são abominação. Vossas mãos estão cheias de sangue. Em outras palavras, Deus estava enjoado da religiosidade vazia. Ele não queria mais cânticos, queria arrependimento. Não buscava mais sacrifícios, buscava justiça. Isaías não falou como um juiz frio, mas como alguém que chorava pela própria nação. Ele via o abismo se aproximando e tentava acordar um povo que dormia nas almofadas da religião. Havia corrupção nos tribunais, suborno entre os líderes, imoralidade entre os sacerdotes e frieza nos corações. E o mais assustador, o povo achava que estava tudo bem. Continuavam frequentando o templo, oferecendo ofertas, recitando orações. Mas estavam espiritualmente mortos. Isaías usou uma imagem forte para descrever isso. Em Isaías 1,6 ele diz: Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Era uma nação doente e cega à própria doença. Mas por que isso importa hoje? Porque estamos repetindo o mesmo ciclo. Vivemos em uma era saturada de igrejas, cultos online, bíblias digitais, adoração pública. Mas onde está a transformação real? Onde está a santidade? Quantos cantam sobre Deus no domingo, mas vivem como se ele estivesse morto de segunda a sábado? Quantos julgam ter fé, mas são guiados apenas pelo medo, orgulho ou dinheiro? A geração de Isaías foi destruída não por falta de religião, mas por falta de arrependimento. E essa é a advertência que ainda ecoa com força nos dias de hoje. Porque não se trata de cantar se o coração está sujo.
Não se trata de ofertar, se a justiça é ignorada. Deus não se impressiona com a aparência. Ele vê o íntimo. E quando encontra a falsidade, ele julga. Isaías não suavizou o recado. Disse com clareza, em Isaías 1:20, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. O que muitos não entenderam na época, e ainda não entendem hoje, é que o juízo de Deus não é uma lenda antiga. É um decreto eterno. E ele já começou a se manifestar. Isaías não apenas denunciou o presente e revelou o Messias. Ele viu eventos que só aconteceriam milênios depois de sua morte. Uma das declarações mais enigmáticas está em Isaías 66:8. Nasceria uma nação em um só dia? Na época isso parecia absurdo. Mas em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades políticas, militares e diplomáticas, Israel renasceu como nação, em um único dia, exatamente como o profeta havia anunciado. Após quase 2000 anos de dispersão, um povo voltou à sua terra. Isso não foi coincidência. Foi cumprimento profético. E se isso se cumpriu com tamanha exatidão, o que dizer das outras palavras de Isaías? Ele falou de uma geração que teria olhos, mas não veria, ouvidos, mas não ouviria, e um coração endurecido. Hoje, vivemos cercados de informação, tecnologia, conhecimento, mas também de cegueira espiritual. Quantos ouvem a palavra, mas não se arrependem? Quantos sabem que Cristo veio, morreu e ressuscitou, mas continuam vivendo como se nada tivesse acontecido? Isaías já havia descrito esse comportamento com séculos de antecedência, mas não para por aí. Ele também profetizou que, nos tempos finais, haveria sede por sentido, fome espiritual e um clamor silencioso por algo eterno. Estamos vendo isso acontecer? Sim. Em meio ao caos moral e à decadência cultural, milhares estão voltando os olhos para Deus. Lugares onde o evangelho era proibido estão agora vivendo avivamentos. Jovens que desprezavam a fé agora estão clamando por verdade. Igrejas estão sendo levantadas em meio a perseguições. Isaías viu isso quando disse, em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ao mesmo tempo, ele alertou sobre uma sociedade que chamaria o mal de bem e o bem de mal, que se encheria de orgulho, idolatria e rebeldia disfarçada de liberdade. Tudo isso soa familiar? Porque não é apenas familiar, é atual. Isaías estava vendo 2025 antes mesmo do ano 700 a.C. E se tudo o que ele disse está se cumprindo com precisão, o que ainda está por vir deve nos deixar em alerta. Porque as profecias cumpridas não são o fim, são o sinal de que o relógio profético está mais próximo da meia-noite do que nunca. Isaías não foi apenas o profeta do juízo, ele foi também o profeta da esperança eterna. Em meio a tantas advertências duras, ele viu algo que poucos em sua época conseguiam imaginar. Um tempo em que o deserto floresceria, as ruínas seriam restauradas e o povo de Deus voltaria a ser chamado deleite do Senhor. O mesmo Deus que anunciou destruição também prometeu cura. O mesmo Deus que expôs o pecado anunciou um futuro glorioso para os que se voltassem para ele. Isaías viu Jerusalém sendo vestida de justiça, viu um povo renovado, viu a glória do Senhor cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Ele enxergou um reino onde a paz não seria um discurso político, mas uma realidade diária, onde o Messias reinaria com justiça e onde o lobo habitaria com o cordeiro. Isso não era poesia. Era a profecia de um reino real e eterno que está cada dia mais próximo de se cumprir. Esse reino não será estabelecido por mãos humanas. Não virá por reformas políticas ou estratégias religiosas. Ele virá pela manifestação gloriosa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Isaías viu o mesmo Cristo que sofreu na cruz,
voltando com poder, glória e justiça perfeita. Ele viu o Senhor vindo com vestes salpicadas de sangue, pisando o lagar da ira divina. Uma imagem que aponta diretamente para o julgamento final, mas também para a vitória do bem sobre todo o mal. E o mais impactante, você foi chamado para fazer parte desse reino, não como um mero espectador, mas como um cidadão do céu, embaixador da luz, herdeiro da promessa. Isaías viu a nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Um lugar onde o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas essa restauração não acontece sem rendição. Para que o novo venha, é preciso entregar o velho. Para ser restaurado, é preciso reconhecer as ruínas. E é por isso que as profecias de Isaías não são apenas para informar, são para transformar. Porque agora a decisão está em suas mãos. Para concluir, reflita. Se as palavras de Isaías, escritas há 2.700 anos, estão se cumprindo uma a uma, o que mais será necessário para você despertar? Não estamos diante de um discurso religioso, mas de um chamado profético urgente. O tempo está se esgotando, o juízo está à porta e o rei está voltando. Mas antes de tudo isso acontecer, há uma janela de graça aberta para quem estiver disposto a se render. A restauração é real, mas só alcança quem reconhece suas ruínas. O reino é eterno, mas só pertence aos que abandonam o pecado. A pergunta agora é: você está pronto? Feche os olhos e imagine um trono ardendo em glória. Diante dele não haverá máscaras, desculpas ou disfarces. Apenas verdade e eternidade. Hoje você ainda tem tempo. Amanhã, talvez não. E se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar outra vida. Porque a voz de Isaías ainda ecoa, mas a decisão é sua. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.